É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Outra versão, na linguagem de hoje. Como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Amém, irmãos? Vamos orar, que o Senhor nos conduza, nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Tua bênção, a Tua graça, na exposição da Tua palavra, na exposição da Tua mensagem, ó Deus. Nos guia para falar com firmeza, com fidelidade, com convicção, aquilo que o Senhor tem escrito, aquilo que o Senhor tem orientado o Teu apóstolo, o Teu servo a escrever neste momento, nessa epístola, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Como nós estamos, e é costume até, nós seguimos uma sequência, um livro e estudar ele por inteiro e caminhando com o livro. Nós fizemos isso já em Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, e agora nós estamos nessa caminhada em Hebreus. E nessa caminhada a gente não foge então de textos que são difíceis e duros, e também não foge dos textos que são aqueles de refrigério, de esperança. E essas cartas, eu acho que os irmãos viram até um contexto meio que repetitivo na insistência da igreja tomar cuidado. Porque é bíblico a orientação e a exortação dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, todos eles estão escrevendo, não é porque a igreja está maravilhosa, mas é porque a igreja precisa tomar cuidado para continuar no caminho do Senhor. Por isso que eles escrevem. Por isso que praticamente todo o Novo Testamento é de orientação e atenção, e é de moestação. Para os crentes, a igreja, tomar cuidado para não, porventura, cair, porventura não apostatar, porventura não abandonar a fé. Esse texto é um texto extremamente difícil, porque o título da nossa mensagem até descreve um pouco o que é a proposta dele. Da impossibilidade da recondução ao arrependimento. É uma coisa que aparentemente para nós é estranho ao Evangelho. Como que em algum sentido é impossível a pessoa voltar e se arrepender? Mas a Bíblia está falando, o texto está falando isso, de um sentido, de um momento, de uma configuração em que acontece algo que é impossível haver esperança e salvação para uma vida, e é isso que nós vamos meditar e tentar entender melhor nessa noite. Então é um texto difícil, mas é um texto que nós não fugimos. Mas da mesma maneira que o autor fez aqui, eu vou fazer com a igreja. Esse texto não é para nós, falando de nós nesse sentido. Ele é para nós aprendermos, mas não é que nós estejamos vivendo dessa maneira, ou sendo alvo desse juízo de Deus. Porque ele mesmo diz aqui no versículo 9, ele diz assim: quanto a vós, depois que ele falou isso tudo, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação.
Então, ainda que ele fale que existem pessoas que abandonam a fé, que caíram, que experimentaram as graças de Deus e abandonaram o Senhor e não podem mais se arrepender, ele está falando assim, não é com vocês essa mensagem. Não é para crente de verdade. Não é para a Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Não acontece com a gente, só acontece com os outros. Então é mais ou menos isso, ele está falando, isso não acontece com a gente, acontece com os outros. Porque nós que cremos, nós não vamos abandonar o Senhor, nós não vamos apostatar a fé. Então não é para nós, mas é para nós aprendermos, alertarmos as pessoas de um perigo, alertarmos a fé aparente, da possibilidade de ter uma fé aparente, alertarmos da seriedade do Evangelho e tantas outras coisas mais. Amém, irmãos? Então o texto começa assim, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A primeira impressão que dá aqui, está falando de crente. Irmãos, olha essa linguagem aqui. A pessoa foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito, provou da boa palavra de Deus e dos poderes desse mundo e do mundo vindouro, aliás, os poderes do mundo vindouro. Olha quanta bênção ela alcançou de Deus e depois o que aconteceu? E caiu. A pergunta é, como pode uma pessoa alcançar tantas bênçãos de Deus, tantas maravilhas de Deus, ser iluminada, provar do dom do Espírito, provar o dom celestial, ser participante do Espírito Santo, ver os poderes do mundo vindouro ainda e cair? Como pode? Parece que isso aqui foi a fé genuína. Parece que a pessoa era crente já. Ela já foi iluminada, ela já teve o dom do Espírito Santo. Mas como pode ela cair? Um texto muito interessante, irmãos, que dá um paralelo para isso aqui, e vocês conhecem, é a parábola do semeador. O que aconteceu na parábola do semeador? Um semeador saiu a plantar e jogou uma semente, e uma delas caiu na beira do caminho entre as pedras. Depois ele jogou, na beira do caminho, não é isso? Depois ele jogou outra semente, caiu nas pedras. Depois ele jogou outra semente e caiu num terreno, mas tinha espinheiro. A quarta semente ele plantou, aí ela cresceu e frutificou. O que nós podemos observar em relação às duas últimas sementes, quando ele joga a penúltima semente, a semente é boa, irmãos. Não tem problema nenhum com a semente. O solo é bom, porque a semente consegue nascer, consegue ter raiz, consegue crescer. Nesse ponto é quase igual à última semente, que foi a genuína, a que frutificou de fato. Na última semente, a semente foi boa, caiu em terra boa, nasceu, teve raízes, cresceu. É igual à semente anterior. Qual a diferença das duas últimas plantas, irmãos? Uma foi sufocada pelo espinho e não frutificou, a outra frutificou. Então, nessa parábola, a gente tem um paralelo disso aqui. A gente pode dizer que a penúltima semente e aquela penúltima árvore, quando a semente foi boa, quando criou raiz, quando caiu numa terra que foi possível nascer, crescer, ela cresceu a árvore, ela teve vida, irmãos. A gente pode dizer e usar essa linguagem. É como se fosse uma pessoa que foi iluminada. Foi uma pessoa que provou o dom celestial, teve até uma espécie de vida. É uma pessoa que se tornou participante do Espírito. É uma pessoa que foi abençoada por Deus em algum sentido. Mas não alcançou a fé genuína. Foi uma fé aparente. É uma fé, irmãos, que ela se parece muito com a verdadeira, mas ela é aparente. É uma fé que ela traz, de certa forma, consolo, esperança, aparência de calmaria, mas ela não produz fruto. É isso que está falando o texto.
É isso que é o paralelo de Mateus da parábola de Cristo. A planta nasceu, irmãos. A planta teve raiz. A planta cresceu, irmãos. A planta chegou a crescer, mas foi sufocada. É possível, então, irmãos, pessoas serem abençoadas, pessoas viverem no contexto cristão, pessoas se alegrarem, pessoas serem tocadas por Deus, mas é possível também que algumas pessoas dessas, mesmo em meio a isso tudo, a mensagem não desça ao coração e ela não se converta e não tenha fé genuína. Sabe onde aparece isso outra vez? Mateus 7, 24, se eu não me engano, 28 por aí, 28. Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Olha essa pessoa, quantas bênçãos ela não alcançou de Deus. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome nós não curamos. Em teu nome nós pregamos. E qual a resposta de Jesus Cristo? Irmãos, qual a resposta de Jesus Cristo para uma pessoa, para aquela pessoa? Apartai-vos de mim, porque vocês não praticam as obras de meu Pai, eu nem vos conheço. Mas como é possível? A gente pergunta, como é possível? A pessoa que falou em línguas, vamos contextualizar. A pessoa era um obreiro na igreja, era pastor, era diácono, era presbítero, era liderança, falava em línguas, curava, colocava a mão, demônios saíam, balançava a capa por cima e derrubava 10, 20. E é possível que nunca tenha sido nem cristão, nunca tenha nem alcançado a fé genuína, tenha vivido numa fé aparente, porque o texto, Jesus fala assim, vós não praticais as obras de meu Pai. O que mais autentica uma pessoa, irmãos, não é a aparência, obedece o Evangelho, ela pratica as obras do Pai, ela pratica as obras do Pai, ela tem frutos, pelo fruto conhecereis a árvore, ela dá fruto, porque a árvore que não dá fruto, é essa que a gente viu, é sufocada pelos espinhos, irmãos. A primeira semente nem nasceu. A parábola diz que jogou na beira do caminho, veio o corvo e levou. É interpretado como o diabo. O diabo veio e já arrebentou, já arrebatou a palavra, não fez nenhum efeito. A outra foi jogada nas rochas, quis nascer, quis ter raiz, mas veio o sol, secou. Não teve como ter substância, força. Mas a terceira até nasceu, isso que é o problema, irmãos. A terceira até nasceu, teve vida, teve raiz, cresceu um pouco. Mas cadê o fruto? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então a primeira mensagem disso aqui, cuidado com a fé aparente. Mas essa fé aparente, ela não nos ataca, irmãos. Aquele que se converteu de fato, aquele que entregou a sua vida de fato ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que entregou sua alma ao Senhor e Salvador. Aquele que creu em Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, entregou sua vida no madeiro, tomou sobre si, como o Gil leu Isaías 53, tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele levou o castigo que nos traz a paz. E nós confiamos nele, entregamos nossa vida a ele. Essa é a fé genuína do cristão. E nós acreditamos que essa fé genuína, ela jamais vai ser parecida com essa fé aparente, porque ela não vai morrer, ela não vai murchar e não vai ter espinheiro que a sufoque, porque ela vai crescer e prosperar. Amém, irmãos? Ela vai crescer e prosperar. A pergunta que a gente faz a nossa reflexão é sempre
Nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E nós devemos depositar confiança nele. Depois tem uma pergunta. E caíram, né? O versículo, final do versículo 6. E caíram, ou seja, pessoas que provaram o dom de Deus, foram iluminados, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e caíram. A pergunta que eu fiz aqui no segundo ponto é possível um cristão cair? Um cristão genuíno, é possível ele cair? Então é o que a gente está argumentando aqui. Se você acompanhou e acreditou na argumentação e do que Hebreus está falando, essa palavra não é para crente genuíno, porque o crente genuíno ele não vai cair, mas ele vai estar firme. A sua fé vai estar firme no Senhor. A fé aparente ela age por um pouco, mas ela logo se desvanece. Mas a fé verdadeira ela permanece, irmãos. Ela permanece. E nós estamos argumentando que a nossa fé, a fé do cristão de fato, ela não vai cair. Jesus disse o apóstolo João disse em 1 João 2:19. Ele disse assim, sobre algumas pessoas que saíram da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que ele está querendo dizer? O apóstolo está querendo dizer o seguinte, eles apostataram da fé porque não eram cristãos. Porque se fossem cristãos, tinham permanecido na igreja. Ele não está falando de uma igreja local como se fosse hoje. Não é como se hoje eu quisesse aplicar isso e falasse, quem saiu da nossa igreja não é dos nossos, não é da igreja, não é da fé, é um apóstata. Porque se fosse cristão de fato tinha ficado com a gente aqui. Não é isso. Porque pode sair daqui e ir para outra igreja, louvar o Senhor, muito bem, não tem muito problema. Hoje temos várias igrejas. Mas o apóstolo João está falando da igreja do Senhor. Está falando que se apostataram para sair para longe do evangelho. E a interpretação que ele faz se saíram é porque nunca foram. Nunca foram crentes. Não é porque foram e depois deixaram de ser. Ele está falando que nunca foram. Porque se tivesse sido, eles não tinham deixado. Jesus também fala assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 28, 29. Jesus está falando, ninguém vai arrebatar. Ou seja, essa pessoa não vai cair. O texto aqui e caíram. E caíram é uma linguagem que a gente pode pensar aqui no contexto de Jesus Cristo e falar, arrebataram. O inimigo arrebatou da mão de Jesus. Mas Jesus está falando, ninguém vai as arrebatar. Porque da mão de meu Pai, irmãos, da mão de meu Pai ninguém arranca. O Senhor está falando assim que nós estamos seguros na mão do Pai. O Senhor nos pegou e trancou na mão dele. Nós estamos debaixo das suas asas. Não é o Salmo 91? E debaixo das suas asas estarás seguro. Nós estamos seguros, irmãos. Então não vai, cair e tropeçar e perecer, finalmente. A nossa confissão de fé batista de 1689 diz o seguinte, seu capítulo 15, sobre a perseverança dos santos. Ela diz o seguinte, aqueles a quem Deus aceitou no amado, em Jesus Cristo, foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total, nem finalmente cair do estado da graça, não vão cair. Aqueles a quem o Senhor aceitou no amado, não vão cair finalmente e totalmente, irmãos. Pode tropeçar, pode ter problemas na vida, pode ter altos e baixos.
Ou naquele dito popular, nós capota, mas não breca, né? Tem um dito popular, né? Nós capota, mas não breca. Nós desliza, mas não cai, irmãos. Nós balança, mas não desmorona, irmãos. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é poderoso para nos sustentar. Amém, irmãos? O Senhor é poderoso para nos sustentar. Mas até aí é fácil, o texto está fácil. O difícil vem agora. Porque dificuldade todo mundo sabe que existe. Cair, todo mundo sabe que tem gente que sai da igreja, a gente se escandaliza com muitas informações. A gente está se escandalizando, irmãos, aqui entre nós. E para os milhões que vão ouvir na internet. A gente não se escandaliza mais nem com crente, a gente está se escandalizando com pastores e liderança. Tamanho é a dificuldade, às vezes, na igreja. A gente tem notícia e a gente faz assim: meu Deus do céu. Meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei sabendo de um, irmãos. Pastor, querido meu, referência, conversando com um amigo essa semana. E ele chegou assim, sabe da maior? Aí eu já, eita, lá vem bomba. Quando chega um amigo falando isso, tem novidade, tem bomba aí, tem bomba. Eu falei, ih, meu Deus, o que foi dessa vez? Pastor fulano de tal separou. O casamento se desfez. Pastor, ministério, influente, abençoado. E como pessoa ele pode até continuar a bênção de Deus. Mas que é um baque muito grande para a obra, para o ministério dele, que praticamente agora está com muita dificuldade, para a igreja, para os irmãos, para a liderança que ele exercia. Então, irmãos, momento que a gente tem que assim, orar, é um momento que a igreja tem que orar, é buscar a bênção de Deus. Ninguém está imune, irmãos, a gente tem que se apegar ao Senhor. Então, esse tipo de notícia, a gente já está até, o irmão, a irmã, o fulano, o beltrano, o irmãozinho lá da igreja, a gente sabe de muita coisa. Sabe de gente que era bênção, aparentemente, estava na igreja e apostatou da fé. Ninguém é assim. A gente sabe, a gente está acostumado até com esse tipo de notícia. Agora, não é muito comum a gente analisar agora isso aqui, ó. A impossibilidade da recondução ao arrependimento. Isso a gente não fala muito. Isso a igreja não reflete. Porque existe um estágio tal na vida do homem, irmãos, de tamanha rebeldia, apostasia, de queda de fato, em que simplesmente ele não volta mais para Cristo. A gente acha isso tão pesado, mas está na Bíblia, está escancarado, irmãos. Está escancarado nas Escrituras. O texto diz assim, ó. Então, aqueles que caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. É claro que nós não estamos falando de uma banalidade. O irmão se afastou um pouquinho, depois voltou, se reconciliou. Não é uma banalidade. A gente está falando de queda de fato. Aquela condição em que a pessoa reluta definitivamente e finalmente não quer saber mais de nada de Deus, de sua palavra, do Espírito Santo e de nada dessa natureza. Jesus falou assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus falou isso. Não é só Hebreus. Vamos lá então. Hebreus falou isso, mas Jesus também falou. Na verdade, Hebreus só está repetindo a voz do Mestre. Jesus falou, existe um momento, um estágio, em que a pessoa viu, conseguiu ter o gostinho, conseguiu ver o que estava acontecendo. A semente caiu, a semente foi plantada, nasceu, teve raiz, cresceu um pouco, teve vida.
Mas a pessoa, de repentemente, apostata da fé, cai, renuncia, então ela é seca pelos espinheiros. Ela comete o maior pecado de todos, o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a resistência total, geral e final, obsessiva contra qualquer coisa que se chama Deus. Isso é perigoso, irmãos. Sabe, não vou julgar, talvez não seja o caso, mas eu já vi um caso de uma pessoa no hospital, assim, num estágio bem delicado, e eu estava acompanhando minha mãe, eu estava num leito ao lado, e vi alguns irmãos indo evangelizar ele. Vindo evangelizar. E, irmãos, eu nunca vi um evangelismo tão infrutífero na minha vida. E foram lá e falaram, e falaram, e falaram. Não com o evangelismo, mas a condição da pessoa. E falaram, e pregaram, e pregaram. Então, você entrega a sua vida a Jesus Cristo para o doente, né? Só Jesus pode te salvar. Só o Senhor pode te tirar daí. Aí, irmãos, e eu assim, olhando, acompanhando, achando tão bonito, tão belo, eu com a minha mãe do lado. Tão bonito e tão belo, e olhando a situação, e a pessoa com a mais calma, frieza, sangue frio possível, olha para a cara delas e fala assim, não quero. Mas, vamos repetir, acho que você não entendeu. Jesus pode te salvar, pode te curar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O seu estágio é muito grave, os médicos te desenganaram. Nós estamos mostrando, apontando um caminho para a esperança sua. Basta só você confessar Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, você precisa se reconciliar com Jesus Cristo. O seu estado é grave. Não quero saber desse negócio de religião, não. E elas ficaram insistindo. E essa pessoa, não, e foram embora. E acabou. E não, irmãos. Recusa, finalmente, decididamente, cruelmente, até o fim. É incrível. Até o fim, até no leito de morte, até na última gota, tentando, você vai morrer, você precisa de Cristo. Eu não quero saber disso. Não quero saber do Evangelho. Da impossibilidade da reconciliação ao arrependimento. Existe, irmãos. De Deus não se zomba, Gálatas 6. O que o homem semear, isso ele ceifará. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Não dá para se enganar. Aquele que semeia a vida inteira para a carne, no final, não pode herdar o reino de Deus. Aquele que semeia só para a carne, da carne colherá destruição. Isso é o que Jesus está falando, isso é o que Hebreus está falando assim. De Deus não se zomba. Aquele que experimentou as coisas maravilhosas de Deus, os dons, a participação do Espírito Santo, os poderes, foi abençoado por Deus. E rejeitou tudo isso, irmãos. É como se estivesse crucificando a Jesus e cuspindo na cara dele de novo. É isso que Hebreus fala. Irmãos, Jesus curou pessoas que não vieram agradecer a Ele. O que a gente pode dizer isso? Experimentaram o dom de Deus, as benesses de Deus, e não vieram nem agradecer, quanto mais entregar a sua vida. Estão zombando de Deus, estão crucificando de novo ao Senhor. Agora pensa comigo, uma parábola para nós pensarmos hoje. Se é uma parábola, seria uma versão moderna do que o autor falou no finalzinho. Olha essa parábola numa versão moderna. Pensa comigo, vamos viajar nós juntos. Vamos fazer um exercício. Sabe quando a gente é criança, que a gente ouve historinha, que a gente se imagina na história e viaja e se delicia com tudo que está acontecendo assim? Então vamos fazer um exercício parecido com esse. Eu já fui o pequeno polegar, irmãos. Como é legal tomar banho de piscina,
numa tampinha de garrafa, de refrigerante. Vamos pensar então. Imagine, você é um agricultor. Imagine, você está lá, cenário de roça, cenário de plantio. Você é um agricultor. Imagine também, o seu único bem é a terra. E dela você tira o sustento da família. Você precisa daquela terra para comer. Você depende de boa safra para comer e fazer negócio. Você depende daquilo. É o seu ganha-pão. Se não tiver aquilo, você vai precisar mendigar. Você vai precisar pedir. Sua terra é boa. Terra bonita. Seu solo é adequado. Afinal de contas, você gastou muito tempo arando a terra. Você arou ela bastante. Colocou nutrientes nela, corrigiu o solo, preparou tudo bonito o seu solo. Investiu, suou para aquele solo ficar perfeito. Dessa forma, o solo está perfeito para o plantio. Mas outra coisa, a terra fica numa região muito boa. A época de chuva se aproxima e nunca falha. Sempre tem chuva boa, no período certo lá. Nunca falha. Sempre tem essa bênção periodicamente. A chuva. Todo o cenário está posto e perfeito para você semear. Está chegando o tempo, a gente tem que plantar. E depois colher. Está chegando o tempo da semeadura. E é o que você faz, você semeia. Semeia diligentemente toda a terra. Faz o que é adequado a um bom agricultor. E a semente também é perfeita. Está tudo perfeito, irmãos. Semente boa, terra boa, a chuva vem. Está arado. Eu semeei direitinho. E você semeia. E vem a chuva. E você vai esperar agora. Esperar as chuvas. E esperar o milagre da vida. Você vai esperar o bom crescimento e você vai esperar, é claro, uma boa safra. Mas acontece algo diferente. E você percebe algo estranho naquilo lá. Nasceu alguma coisa. Mas você olha que o que nasceu foi apenas espinhos e ervas daninhas. Uma enorme plantação de mato surgiu. O que nasceu foi só esse tipo de coisa. Não parecia uma plantação, mas uma invasão de uma praga. O que aconteceu, você se pergunta, meu Deus do céu. Como pode, depois de todo o preparo, depois da seleção das sementes, depois das chuvas, depois da semeadura perfeita, surgem ervas daninhas, surge mato. É um mistério. Bem, a grande pergunta é, o que você faz com todo esse mato? É o que o autor fala aqui. Deus fez isso tudo. E nasceu mato, o que acontece? Esse é o estado lamentável e final daqueles que obstinadamente se recusam à palavra de Deus. Caíram, até experimentaram, caíram, se afastaram e não querem mais saber mais nada de Deus. Essa é a ilustração. É esse tipo de plantio que ocorreu. Depois de tudo nasceu mato, irmãos. E outra coisa, não há possibilidade de fazer nada. Você não corrige erva daninha. Você já viu um agricultor, depois de uma safra que nasce mato, ele tentando corrigir, fazer o mato virar trigo? Não existe. Não é possível remendar uma colheita, irmãos. Esse é um fato bem determinado na agricultura. Ou você tem boa safra ou não, ou tem frutos ou uma perda total. Ou você tem espigas de milhos graúdas e cheias ou mirradas e ressequidas. Você já viu uma safra, um plantio que deu pouca chuva e que nasce as coisinhas mirradinhas, coisinhas que vai tudo para o lixo, para ser queimado e jogado fora. Não tem como corrigir, irmãos. Então essa é a visão de um coração no estágio final. Recebeu tudo de Deus, todas as bênçãos, mas no final eu não quero saber nada disso. E a Bíblia fala, é isso que acontece.
E qualquer pessoa sensata, se fosse esse agricultor, também daria o mesmo destino. Não tem outro destino a não ser entesourar tudo para queimar. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Na impossibilidade da recondução ao arrependimento. Que Deus tenha misericórdia. Que nós abramos nossa boca pregando o Evangelho e oremos para Deus ter misericórdia das pessoas. E alertemos as pessoas a não serem obstinadas contra a fé e o Evangelho. Porque há um limite, irmãos. A porta da graça, às vezes, ela fecha. Noé pregou por 100 anos. Vai chover, arrependam-se. Não sei se foi essa palavra, né? Mas ele falou, olha, vai chover, eu estou construindo uma grande arca. Vocês precisam acreditar. Eu acho que ele falou, arrependam-se, né? Acho que tinha a mensagem de arrependimento. O contexto de Noé, um contexto pagão já. Tanto é que Deus decide destruir. Prega, não é prega, não é prega, não é prega. E aí vem o dia do dilúvio. E aí Noé entra na arca. E ele fecha a arca de tal maneira que ele não consegue nem abrir. Foi travado a arca. Possivelmente por quê? Não podia ser uma tranquinha dessa, irmãos. Pensa numa arca. Pensa num negócio que vai estar no meio do oceano. Possivelmente era uma comporta que ele deixou aberta tal, mas ela possivelmente fechava sob pressão. Jogava, pá, travava, pregava. Afinal tinha que aguentar muita pressão. Tinha que flutuar aquele negócio, não podia ter perigo de abrir. Não era uma portinha que a gente ia lá, destrancava e abria. Mas de forma que trancou, e depois que trancou, ninguém entrava mais e ninguém saía mais, irmãos. Trancou. É o povo, olha o doido, se trancou com um monte de animal. Irmãos, imagina isso é hoje, irmãos. Olha lá o doido, caduco, fazendo a arca lá. Olha o doido, velho babão. Entrou com um monte de animal aí agora. Criou um zoológico para ele, o velho babão. Se trancou, irmãos, e depois água, 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 chuva, 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 e grito, e grito, e grito, e terror. E o povo abre e me ajuda e me socorre. Está lacrado, irmãos. Está lacrado. Da impossibilidade da recondução ao arrependimento. Chega um momento que acabou. O Senhor dá oportunidade, tem o momento em que se experimenta das benesses, do dom do Espírito, das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Mas chega um momento ele fala, opa, acabou. Fechou. Acabou o tempo. Aí não tem mais o que fazer. Quando Jesus vier, a mesma coisa. Em relação, né? Estamos falando em relação ao contexto mais amplo. E a pregação do Evangelho, e fala-se, e diz para a pessoa, e prega, e fala para se converter e tal. No dia que Jesus vier, acabou, irmãos. Acabou. Ele vem para vencer. Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele vai entrar, e quando ele rasgar os céus, ele vai separar as ovelhas para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. E acabou. Não tem mais possibilidade de arrependimento. No juízo final, o bode não vira ovelha mais. Não dá. Ovelha não vira bode. Ou é ovelha ou é bode. Ou está na direita ou está na esquerda. E o momento propício se encerrou. Então a mensagem de Hebreus nesse trecho é falando para aquelas pessoas quanto a isso. Há casos em que é tão grave em que não há mais essa possibilidade. Amém, irmãos? Mas para não finalizar tão pesado assim, o versículo 9 diz: mas vocês não são assim. Estou persuadido de coisas muito melhores a respeito de vocês, concernentes à salvação. Nós estamos salvos, irmãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai.
Obrigado por tua palavra, Senhor, que é dita e é pregada, ó Deus, em toda a sua extensão, ó Deus, em toda a sua amplitude, Senhor. Obrigado porque nós temos maturidade para ouvir essas coisas, ó Deus, para ouvir pregações dessa natureza, Senhor. Obrigado pelo teu ensino, ó Deus, serve de alerta para a tua igreja, para o mundo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos edifica. Obrigado, Senhor, porque o versículo 9 de Hebreus 6, ele fala sobre nós, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus genuinamente, estão salvos, estão contigos e seguros. Já se arrependeram, as portas do perdão do Senhor já foram escancaradas e nós já fomos imensamente abençoados por Ti, ó Deus. Obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.